Irmãos e irmãs, graça e paz, estamos aqui para o nosso estudo bíblico desta noite. Eu já havia mencionado o texto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E hoje eu estou gravando aqui de casa e a gente vai ter tempo um pouco menor aí por questões técnicas, né? E a gente queria, tratar esse texto de uma maneira, assim, bem objetiva, né? Então, eu queria que os irmãos já pudessem ler o texto. Se ainda não leram, pausa o vídeo, faça a leitura, se for preciso mais de uma vez, e aí a gente continua, tá bom? Então, quem não leu o texto, interrompe agora e faça a leitura do texto. Muito bem. Algumas coisas interessantes a respeito dessa carta. A primeira é que se você observar o primeiro capítulo e o primeiro versículo da carta, você vai ver que essa carta tem 3 autores. Diz esse versículo: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Estou fazendo a leitura aqui na nova tradução Almeida, né? E ela é um pouco mais dinâmica do que aquela tradicional. Então, essa carta tem 3 autores. A gente fala carta de Paulo, mas, na verdade, Paulo, Silvano e Timóteo respondem pela autoria dessa carta. Outra coisa interessante é que a carta aos Tessalonicenses é o primeiro livro, ou seja, o livro mais antigo do Novo Testamento. A gente costuma achar que aquilo que aconteceu antes foi registrado antes. E na Bíblia, muitas vezes não é assim. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses é o primeiro livro, né, que foi escrito dentre os livros do Novo Testamento. A gente pode dizer que foi escrito por volta do ano 51 depois de Cristo. A igreja em Tessalônica era uma igreja nova, fundada por Paulo e seus colaboradores, e era uma igreja que, para a vivência cristã, se sentia ameaçada pelas questões culturais, pelas questões do Império Romano, questões econômicas, políticas, ideológicas, que estavam presentes em todo o Império. O Império, com a sua forma de agir e de pensar, o Império era uma ameaça, sim, para a igreja cristã. Então nós temos, principalmente no capítulo 4, também no 5, é claro, nós temos algumas recomendações. A gente pode dizer que eram recomendações pastorais, não é? Paulo aqui se coloca como um pastor daquela comunidade, fala como um pastor, e a gente pode dividir esse capítulo em 2 partes, do versículo 1 até o versículo 12, e depois do 13 ao 18. Na primeira parte, o que nós vamos ter é uma resposta à seguinte pergunta: como agradar a Deus? E eu estou dizendo isso porque aqui no versículo 1 do capítulo 4 está escrito o seguinte: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo,
vocês continuem progredindo cada vez mais. Então está aqui no versículo essa expressão, agradar a Deus. Como que a gente pode agradar a Deus? E nesse primeiro versículo existe uma outra expressão muito interessante, que os autores dizem o seguinte, dizem que os cristãos da igreja em Tessalônica estavam fazendo isso e eles são orientados a progredirem nisso. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes, a gente não se dá conta de que na vida cristã a gente deve progredir. A gente deve crescer, a gente deve se desenvolver. A fé, a salvação é algo a ser desenvolvido. Por isso que Paulo, em outra carta, fala do alimento infantil e do alimento para adultos na fé. E é importante que a gente pergunte para nós mesmos se nós estamos progredindo na nossa vida cristã. Mas ele continua dizendo o seguinte, no versículo 3 ele diz aqui, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Ora, como é que a gente pode agradar a Deus? Vivendo uma vida santificada. Não está citado aqui, mas o Novo Testamento cita, quando fala de santificação, cita um verso do Antigo Testamento, dizendo que Deus é santo. E importa que nós sejamos também. E a santidade, diferente do que algumas pessoas pensam, não está em atitudes meramente isoladas, está na maneira de viver. E Paulo destaca nesses versículos de 1 até 12, duas coisas importantes. Até o versículo 8, ele fala da imoralidade, que era um problema muito complicado. A gente pode dizer em todo o Império Romano. O Império Romano tinha uma maneira muito permissiva de ver as questões de comportamento, principalmente as questões ligadas à sexualidade. Isso era alguma coisa considerada normal. Por exemplo, inclusive as manifestações religiosas com prática sexual. Então, a cultura romana, em grande parte herdada da cultura grega, era assim, permissiva. Era uma espécie de vale-tudo em relação a isso. E os autores da carta dizem, então, leiam com atenção do primeiro versículo até o 8º, que quando nós somos servos do Senhor, não é assim. Nós temos que cuidar da nossa vida, do nosso corpo, nós temos que ter respeito pelo próximo, né? O próximo não é alguém que nós podemos usar ao nosso bel prazer, né? Então, a imoralidade aqui é bastante criticada. Depois, do versículo 9 até o 12, o apóstolo Paulo e os outros autores falam do amor fraternal. Do amor. O amor que deve existir entre as pessoas. Que não pode ser confundido com aquela imoralidade sexual. O amor verdadeiro. O amor fraterno. O amor em todas as suas dimensões, mas como reflexo da nossa vida com Deus. E é importante que nesse trecho também, do versículo 9 até o versículo 12, ele fala do trabalho. Vejam aí o versículo 11. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora.
viver com dignidade. Então, não é só a questão da imoralidade sexual que importa. Todos os aspectos da vida estão envolvidos quando a gente fala da fé cristã. O nosso trabalho, a nossa honestidade, o fato de sermos pessoas dignas e assim sermos reconhecidos pelos de fora. Já não é de hoje que a gente fala nos nossos estudos que muitas vezes a moralidade evangélica brasileira trata de certas questões com extremo rigor, mas com outras igualmente importantes, outras são deixadas de lado. Não é assim. Todos os aspectos da vida, diz aqui, viver com dignidade à vista dos de fora. Isso é muito, muito importante. Não é? Não é de hoje também que nós insistimos nessa tese de que o povo evangélico brasileiro, que cresce assustadoramente nas estatísticas, esse mesmo povo não tem dado suficiente testemunho da sua fé em Jesus Cristo como deveria. E é por aí que a gente vê evangélicos ali, aqui, acolá, mas e o comportamento? E a vida? E a dignidade? Finalmente, dos versículos 13 ao versículo 18, o assunto muda totalmente. A preocupação aqui é com as pessoas que falecem. A gente já disse em outros estudos, ali o cristianismo mais primitivo entendia que a volta de Jesus aconteceria naqueles dias, naqueles momentos, naqueles anos. E os irmãos ali da comunidade em Tessalônica, eles ficaram preocupados. E aqueles que estão morrendo? O que acontece com eles? E Paulo tranquiliza a comunidade, falando de uma coisa muito importante. No versículo 13, nós cristãos não podemos nos comportar como aqueles que não têm esperança em relação ao porvir. Nós temos esperança. E Paulo, nesse texto, Paulo e os outros autores, nesse texto, ele deixa bem claro que a nossa esperança não é baseada naquilo que alguém acha ou naquilo que alguém se propõe a fazer. A nossa esperança está baseada na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como ele venceu a morte, nós também temos esperança de que, quando daqui partirmos, estarmos com o Senhor. Então, a nossa esperança está firmada na ressurreição de Jesus Cristo. E ele termina esse trecho de uma maneira muito interessante, dizendo que, com esse fundamento, os irmãos ali deveriam se consolar uns aos outros. E isso também conosco, não é? Nós não estamos perdidos no mundo. Nós não estamos jogados num vazio para pensarmos no futuro de maneira incerta. Nós temos uma esperança. E a nossa esperança está firmada no Senhor. Depois desses rápidos comentários, leia o texto novamente. Medite, reflita, busque ao Senhor. E que a palavra de Deus faça morada no seu coração, alimente a sua vida, alimente a sua esperança e te dê paz. Que Deus abençoe. Amém.